Bem-vinda a mais um Podfly. Hoje nós vamos falar como se ter uma espiritualidade saudável. E continuando com o nosso episódio do Equilibre-se, hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade. E claro que eu convidei um pastor para estar conosco, para estar nos auxiliando, dando-nos dicas preciosas e como podemos ter e adquirir uma espiritualidade saudável. E claro que tinha que ser o meu esposo, Gilson, o meu pastor. Seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer. Você é o único homem, né? Você sabe que tá liberado a entrar, né? Fora o diretor, né? Tá ficando preocupado. Não, mas seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amor. Espero poder contribuir de alguma forma aí para esse projeto tão bonito, né? Que é o Equilibre-se. Equilibre-se, A gente tem falado lá no Eclipse entre corpo, alma, né? Corpo, alma e espírito. E aí a gente tá trazendo pessoas aqui nessa série para falar cada área, né? Para cada área, como que nós podemos melhorar, como que podemos crescer, amadurecer. E amadurecimento também na vida espiritual, né? E como que nós podemos ter uma vida espiritual mais saudável, nos amadurecermos, né, neste crescimento aí. É isso aí. A minha mãe sempre dizia que nessa vida nada de graça. Assim como para você ter um corpo saudável, né, e emoções saudáveis, você também precisa fazer algumas coisas para ter uma espiritualidade saudável. E é isso que eu vou tentar ajudar vocês aqui hoje. Não tem uma receita mágica e nem uma receita certa, mas sabemos que podemos tirar algum proveito, algum aprendizado disso aqui hoje. É verdade. E tudo começa, né? É você querer se exercitar para que assim você possa crescer nessa área, amadurecer, porque nada pode ter um desenvolvimento se você primeiramente não sentir a necessidade que eu preciso fazer e o que eu preciso fazer. E o que você poderia dizer aí para nós, os primeiros passos que você poderia dizer para nós começarmos a olhar para a nossa espiritualidade? A gente sabe que o que se vê, o que se percebe na vida das pessoas são basicamente sintomas, não é? Então, uma dor de cabeça, por exemplo, ela não é o problema, ela é um sintoma do problema. E uma vida espiritual desleixada, ela começa a apresentar sintomas que vai indicar que você está com um problema na sua vida espiritual. Claro, falando em espiritualidade, isso é muito amplo. Eu aqui vou ficar um pouquinho mais contido naquilo que é a minha realidade, que é uma vida cristã. Sim. Mas tem outros segmentos, embora eu acho que isso se aplique a qualquer segmento religioso. As dicas que nós vamos tentar passar aqui hoje, mas é isso, sintomas. Você precisa começar a observar os sintomas que aparecem devido a uma vida espiritual não saudável. E você... Qual é um dos maiores questionamentos que você talvez recebe ou que você percebe na vida das pessoas? Qual é o maior questionamento que elas trazem? Bom, a gente pode fazer o caminho um pouco inverso, respondendo a sua pergunta já com uma coisa bem prática. Então vamos lá. Quando nós pensamos em espiritualidade, a gente pensa logo numa coisa muito, muito, muito subjetiva. E isso não é verdade. Tomando para mim, para nós, de novo, voltando aquilo que é a nossa practice, que é o cristianismo, eu tenho um texto da Bíblia, eu tenho uma colinha aqui que está passar para vocês, que está em Timóteo, no capítulo 1, no 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 7, que diz assim: exercita-te a ti mesmo na piedade. Então, como que eu sei que eu estou doente espiritualmente se eu não estou sentindo nada? Esse já é um problema. Quando você não tem mais desejo, você não quer mais fazer ou manter uma prática espiritual diária, por exemplo, isso já é um sinal de que você pode estar doente.
espiritualmente. E a sua vida espiritual não está saudável. Então, o apóstolo Paulo fala para o Timóteo dizendo, pratique a sua piedade. E o que é piedade? Piedade é uma devoção a Deus, no nosso caso, ou devoção também é a prática de tudo aquilo que te conecta a Deus. Por exemplo, oração é a melhor ferramenta para quem quer ter uma vida espiritual saudável. Porque quando você está falando com o transcendente, pelo menos em teoria, todas as barreiras deveriam ser quebradas, porque ele não é um igual. Então eu posso me apresentar diante de Deus sabendo da superioridade de Deus, sabendo que não vai existir um fato comparativo. Então, preste atenção nisso. A pergunta foi, que você me fez, qual é o maior questionamento sobre a vida espiritual e como perceber que eu estou ficando doente espiritualmente ou estou com a vida espiritual não saudável? Primeira coisa, simples. As coisas que te conectam a Deus começam a ser abandonadas. Aí tem gente que vai dizer, mas eu não preciso, por exemplo, no caso dos cristãos, eu não preciso ir a cultos, eu não preciso fazer disciplinas espirituais, como oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Se você não está praticando nada disso, isso já é uma resposta. Sim. Já é um sintoma de que você está com a sua vida espiritual bem fraquinha, bem doentinha, possivelmente. E a gente tem as pessoas têm uma impressão, né, de que é o tempo que eu estou na igreja, o tempo que eu tenho, né, de estar ali na igreja ou de cumprindo, né, com uma vida cristã, mas assim, uma vida cristã domingueira, né? Às vezes achamos que é o suficiente e outras pensam que é o tempo. Porque eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos e assim vai. Sendo que não é o tempo que faz o nosso crescimento, né? Então, deixa eu já deixar uma dica em cima do que você falou. Os exercícios de prática espiritual, eles sustentam, mas eles não se acumulam. Ok? Por isso que às vezes as pessoas, como você mesmo colocou, vão a um culto no domingo e sentem bem, mas quando chega lá pela quarta-feira, sem nenhuma prática espiritual, sem nenhum exercício de piedade, essa chama, esse efeito vai passando, não é? Então guarde isso com você. Os efeitos de uma vida, de um dia, por exemplo, de prática espiritual, sustenta, mas não acumula. Você não consegue pegar um culto de domingo, colocar num reservatório dentro de você e ele não vai estar com você o resto da vida. Possivelmente você vai esquecer aquela mensagem, possivelmente você, por um tempo, você até canta aqueles cânticos que foram cantados, mas depois isso vai se esvaindo. Por isso que precisa ser um exercício diário. É verdade. E né, o tempo não faz, né? Não resolve tudo, mas faz parte do crescimento. Sim. E essa constância diariamente é aquele que vai nos sustentar. Porque quando nós vamos voltar aí para o arroz, feijão, o nosso alimento diário, a gente precisamos nos alimentar diariamente, todos os dias, né? E de 3 em 3 horas, e assim vai. E às vezes nós esquecemos que com Deus e para a nossa vida espiritual também andar em ter, né, uma vida saudável, andar equilibrada, né? E que aí eu diria, se eu pudesse dizer isso, que é a vida espiritual que traz equilíbrio para todas as outras áreas. Dos pilares que eu diria maior que traz equilíbrio para as nossas outras áreas. Porque você ter um terapeuta ou precisar de uma ajuda, ou buscar uma ajuda, ou estar com um amigo ou com um amigo, é uma coisa. Você exercitar o seu corpo é bom também, é uma outra coisa, mas o espiritual, ele vai trazer este equilíbrio em todas as outras áreas, quando nós aprendemos realmente a aplicá-la, né? Em nós orar e na leitura da palavra de Deus, que eu acredito que faz o complemento para nós nessa vida espiritual saudável. Então, nós precisamos entender que é uma constância
que precisamos ter. Não é igual ir no domingo aos cultos, ir, né, às terças-feiras, mas o que tem me alimentado na minha casa? Que alimento eu tenho, com o que eu tenho alimentado a minha alma? A minha alma todos os dias, né? Então, eu acho isso, assim, primordial, essencial, especialmente na vida de um cristão, né? Então a gente já tem aqui, nessa nossa primeira parte da nossa conversa, o que você precisa fazer. Então, você pergunta, como eu sei que eu tenho uma vida espiritual doente? Quando eu não estou exercitando a minha vida, a piedade ou qualquer outro elemento que me conecta com Deus. Então, isso já é um sinal ruim. Outra coisa de quem não tem uma vida espiritual saudável, elas têm muitas dificuldades, nos seus relacionamentos. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, o primeiro sintoma de uma vida espiritual saudável é devoção a Deus e aquilo que te conecta a Deus. Por exemplo, cara, você tem que pensar o que eu preciso, não o que eu quero. Há uma diferença nisso. Do que você precisa e do que você quer. Quando você vai ao seu médico, por exemplo, ele olha para você e ele não te pergunta o que você quer. Ele olha para você e fala, você precisa tomar isso. E ninguém discute com o médico. E aí, se você quer ter uma vida espiritual saudável, então você precisa focar naquilo que você precisa e não naquilo que você gosta ou aquilo que você quer, né? A segunda coisa é, você precisa investir nos relacionamentos. Uma vida espiritual saudável vai gerar relacionamentos saudáveis. Se você está envolvido em relacionamentos doentes, se você não prestar atenção, não percebeu ainda, todo cristão espiritualmente saudável, ele tem as suas mazelas ou as suas discórdias resolvidas. Tem que se resolver. Todo mundo que não investe nos relacionamentos, que tem problema de relação com as pessoas, seja no passado, seja no presente, essas pessoas são candidatas também sérias a uma vida espiritual doente, né? Então, presta atenção, essa foi a segunda dica. A primeira dica, exercita-te a ti mesmo, diz a palavra de Deus. Ou seja, se esforce, né? No caso do apóstolo Paulo, ele está dizendo piedade. Piedade, tudo aquilo que te conecta a Deus, inclusive amor a Ele. Depois, as pessoas que estão à sua volta. Invista nos relacionamentos. Toda pessoa que tem uma vida espiritualmente saudável, ela consegue investir na vida de outras pessoas. Investe tempo, investe cuidado, investe carinho, investe de si mesmo, se doa, na verdade. Então, essa é a segunda dica para quem precisa ou quer ter ou está tendo uma vida espiritualmente saudável. Eu estou anotando aqui os tópicos também, porque eu também quero aprender a ter uma vida espiritualmente, ter uma vida saudável, né? Ser espiritualmente saudável. E também falando-se de uma vida saudável, e você falou de exercitarmos quando nós vamos no médico, que ele fala, você precisa tomar isso. Então, isso faz-nos entender que é uma decisão que eu preciso tomar diante de Deus. Eu preciso entender que eu preciso estar com Deus todos os dias, constante com Ele e diariamente. Não é porque... E às vezes a gente vai olhar eu não quero, não estou me sentindo bem, ou eu não estou afim. Vai ter dia que a gente não vai estar mesmo. E tá tudo bem. Mas se você lembrar de que você precisa tomar, igual você falou, esse remédio, quando nós lembramos, eu tô enjoada de tomar esse remédio, mas eu preciso tomar esse remédio, porque a minha saúde depende desse remédio. Então, a nossa vida espiritual também depende
depende dessa dose diária que nós tomamos dentro da palavra de Deus e oração. E aí, com certeza, ela, né, vai dando outras áreas, porque quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, buscamos conhecê-lo, mais a gente vai deparando com os nossos desafios, com as nossas mazelas, e vamos reconhecendo o quanto nós somos amadas e o quanto somos perdoadas, né? E aí você fala, o quanto que eu fui perdoada, por que que não perdoar, por que que não abraçar, por que que não ter um relacionamento mais saudável no sentido de perdoar, de estar mais junto, e isso é importante. É a pedagogia do Pai Nosso, não tem jeito. A Bíblia, inclusive, diz que se você tiver algo para resolver com seu irmão, e se você tiver uma oferta para deixar no altar, deixe antes do altar. Vá até seu irmão e se reconcilie com ele. Então, essa espiritualidade individualista, ela não é saudável. Nós fomos criados para viver em comunidade e Deus nos fez para que nós vivêssemos conectados uns com os outros. E daí, o que acontece quando uma área começa... Por exemplo, eu sou muito dedicado à minha rotina espiritual, mas eu não consigo resolver minhas emoções nas minhas relações. E é óbvio, isso é muito claro, que toda pendência emocional, ela só tem duas raízes. Ou é o orgulho, ou é o egoísmo. Ou a pessoa é muito egoísta, a ponto de querer tudo, sempre está certo... Eu que fui ofendido, eu que não fui lembrado, podia ser para mim, é eu, meu, tudo é meu. Esse é o egoísmo que atrapalha uma pessoa ter uma vida espiritualmente saudável. E a segunda raiz é o orgulho. Todo e qualquer pecado sempre vai surgir ou vai nascer a partir desses dois sentimentos. O orgulho eu não preciso. Eu quero ajudar você. Não, não preciso. O que você acha da gente fazer algo juntos? Não, eu sou autossuficiente, eu não preciso, né? E automaticamente, você está dizendo para as pessoas, eu tenho mais do que você está me oferecendo, eu sou melhor daquilo que você quer me dar. Então, vamos lá. Quando nós falamos vida espiritual saudável e sem investimento em relações, ela não vai acontecer. Ela vai ser uma miragem, é uma coisa que não existe. É por isso que na oração do Pai Nosso, uma das partes mais importantes é que o Senhor me perdoe assim como eu perdoei. Existe um valor de igualdade no seu comportamento com as pessoas que estão à sua volta. Deus nunca vai descer, talvez... Não conheço. Não tem nenhum relato na vida cristã, nem dos antepassados, nem do presente, em que Deus se materializou pessoalmente e te entregou algo na sua mão. No mínimo, tinha um mediador. E o mediador podia ser um anjo, que naquela época também, ou sempre foi um mensageiro, alguém que tem os seus mistérios aí, ninguém consegue explicar direito, como que ele é anjo e come com os homens, como que ele é um mensageiro de Deus, né? E tem a figura humana. Então, porque a gente tem uma teoria equivocada, isso aqui vai dar um corte, né? De que anjos são somente aqueles seres transcendentes, né? Que angelicais e tal, que aparece aquela auréola com aquelas asas. Quando você vai ver, anjos de Deus são mensageiros de Deus, eu quero deixar essa dica aqui para você, mas Deus nunca se apresentou pessoalmente para alguém, sempre tem um mediador. Então, tudo que vai acontecer na sua vida, vai ter alguém para mediar isso. Você precisou de uma mãe para nascer, você precisou de um pai para nascer, você precisou de uma babá, talvez, para te alimentar, alguém trocou suas fraldas e foi indo, você precisou de um professor para a escola, você precisou de um professor para a faculdade, você sentiu que era hora de se casar, se casou, precisou de uma outra pessoa para dar sequência à sua genealogia. Então, nossa vida está profundamente conectada com o outro.
E toda vez que eu tenho problemas insolúveis por causa do egoísmo ou por causa do orgulho com o outro, é impossível ter uma vida espiritual saudável. Com certeza. E a gente relacionar já é um desafio, né? E quando você tem essa ideia da necessidade do relacionar, e é independente do que eu sinto, não é sobre o que eu sinto, né? É sobre o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu... para onde que Deus está me guiando. E entender também que as pessoas que são colocadas ao meu redor, ali junto comigo, durante a minha caminhada, nesta caminhada, é para meu caráter também ser forjado, é Deus forjando o meu caráter. Essa pessoa está me ajudando, né, a se achegar mais a Deus, a ter uma vida espiritual mais saudável e olhar para algumas áreas que talvez eu ainda não olhei, não consegui observar. E realmente isso é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente vê algumas coisas em nossas vidas, no sentido relacional, que a gente pensa, isso é coisa do diabo, né? Só pode ser coisa do diabo. Mas pode ser o próprio Deus ali, colocando aquela pessoa como um canal de bênção na sua vida, que no momento talvez não pareça uma bênção, mas logo depois você pode olhar, mais à frente você pode olhar e falar, nossa, aquela pessoa, ela foi o canal de bênção para me chegar até aqui. Por causa dela, ou daquele atrito relacional que eu tive, eu cheguei até aqui. Então, assim, aí a gente já passa até a agradecer, né? A Deus pela vida daquela pessoa, por ter te ajudado nesse crescimento. E aí, porque te faz buscar mais, se alimentar mais do Senhor, né? Se achegar mais a Ele, porque sem um alimento não tem crescimento, né? Sim. E ainda nesse tópico, antes da gente passar, é assim, eu como pastor, eu me surpreendo às vezes com a dificuldade que as pessoas têm de perdoar. É uma frase muito batida, é uma filosofia muito já ouvida de que o não perdão é você tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, mas olha que interessante, eu quero ir mais além. Quando a gente não perdoa, a gente está dizendo para Deus que a gente encontrou algo melhor que Ele. Que esse espaço no meu coração não pode ser totalmente dedicado a Ele, porque agora eu tenho o meu próprio ídolo, que é a ofensa que eu recebi, e eu quero levar comigo porque eu gosto de vez em quando abrir essa gaveta e conversar com ela. E aí, olha que interessante isso. Deus está dizendo para você assim, olha, você nunca vai conseguir me ganhar. Então, preste atenção nisso. Você nunca vai conseguir ser mais doador do que Deus é. Você nunca vai conseguir ser mais perdoador que Deus é. Você nunca vai conseguir amar mais que Deus ama. Então, quando você se recusa a perdoar, você está dizendo para Deus o seguinte, que você não ofendeu a Deus quanto você foi ofendido. Então, Deus olha para você e diz assim, eu estou te perdoando todas as suas ofensas. Aí você pensa, ok, mas eu nunca pequei assim tão profundamente contra o Senhor. Quando você decide não perdoar uma pessoa, você está assumindo o lugar de Deus, avaliando o valor da ofensa que você recebeu em comparação com a ofensa que você causou a Deus. Então, Deus olha para você e diz assim, olha, você me ofendeu, mas eu te perdoo. Aí você olha e diz, mas fulano me ofendeu, eu não perdoo. Você está dizendo assim, olha, eu fui ofendido muito mais que o Senhor e a minha ofensa a ti, ela é muito menor do que a ofensa que eu recebi. E isso é um equívoco. Porque imagina, outra teoria bem batida, bem conhecida, mas bem salutória. Uma coisa é aqui o nosso técnico Leandro que está aqui, que a gente, né, admira, aprecia, eu chegar para ele e, sei lá,
dar um tapa no rosto do Leandro. É uma coisa. Mas seria outra coisa se eu fizesse isso com, sei lá, o presidente da República, talvez. É uma ofensa semelhante. Mas o valor, aquilo que esse homem representa, vai me trazer um prejuízo muito maior. O Leandro, possivelmente, em poucas horas, ele pode ter me perdoado. Mas o presidente da República, por exemplo, é uma ofensa a nível federal. Se você ofende o presidente, você ofendeu uma nação. Quando nós temos essa consciência de que nossos pecados ofendem profundamente a Deus e a sua santidade, a sua pureza, a sua grandeza, tudo aquilo que foi criado, toda a criação assiste às nossas ofensas direcionadas a Deus. Uau. Então isso é o universal. Aí Deus olha para a criação e diz, eu decido perdoar. Aí o Leandro olha para mim e diz, mas eu não perdoo. Quem é Leandro? Se compararmos ele com Deus. Então, pense sempre nisso. Nós precisamos lembrar que as nossas ofensas é contra um ser puro. Por isso que todos deveriam descer ao inferno, todos deveriam provar a morte eterna. Então, o nosso pecado é digno de morte, a nossa ofensa é digna de morte. Mas a ofensa das pessoas não deveria ser, porque é uma ofensa nesse nível aqui, nesse nível humano. E eu vou dizer uma coisa, pessoas espiritualmente saudáveis encontram caminhos para perdoar. Isso é verdade. Encontram, porque a palavra de Deus tem tudo isso para nós, nos orienta e nos mostra o caminho, né? Porque não estamos falando aqui que o perdoar, né? Que o perdão seja fácil, porque a ofensa que você recebeu seja fácil, mas nós estamos dizendo que nós fomos muito mais perdoados do que a ofensa que você recebeu. E eu acho que se pudéssemos dizer que se nós não conseguimos perdoar, é porque eu não reconheço o quanto eu fui perdoada. Porque se eu olhar para os meus pecados, para as minhas debilitações, e eu olhar, eu não sou merecedora, eu sou falha, sou pecadora. E ele, mesmo assim, sabendo quem eu sou, ele decidiu me amar. E com amor eterno. Um amor eterno que ele nos convida a viver uma eternidade com ele. Então, e às vezes a gente deixa de perdoar alguém com uma pessoa que a gente nem convive, né? Uma pessoa que você tem um contato muito vago, muito raso, mas o Senhor, Ele nos convida a viver uma eternidade para ver o tamanho do perdão que recebemos. Que coisa linda. Nossa. E isso, assim, é encantador no sentido de nos sentirmos como Ele me ama e como Ele me amou, né? E não tem como a gente falar sobre o amor, assim, de Deus e a gente não lembrar da cruz, né, do que ele sofreu por nós. E assim, sempre vem à minha mente os filmes, né, de Paixão de Cristo e tal, que eles fazem. E eu, assim, eu acho que eu nunca consegui ver as cenas todas. E olha que você vê que não é eles não conseguem colocar realmente a realidade do que realmente aconteceu, né? E eu, assim, eu não tenho coragem, eu não consigo ver, assim, parte do meu coração de ver com o sofrimento ele passou por nós ali na cruz do Calvário por amor. Por amor. É uma coisa interessante pensar, e a gente eu quero apresentar o terceiro tópico, né, que vai ajudar você a entender se você tem uma vida saudável ou não. Mas imagine que você tente ficar sem respirar. Eu não sei qual é o limite, não me lembro agora, quanto se chega a minutos ou não. Mas se você ficar sem respirar, você vai morrer. E você jamais vai conseguir ficar sem. Ou seja, você pode chegar aqui agora e, sei lá, por alguma razão você fala, quer saber? Eu vou dar um fim na minha vida. Aí fala, o que você vai fazer? Você vai ter que, sei lá,
tomar alguma coisa, você vai ter que botar uma corda no pescoço, ou você vai ter que pular de algum lugar. Ninguém vai conseguir suicidar-se decidindo assim, vou parar de respirar agora até eu morrer. O seu cérebro tem um dispositivo de segurança que ele quando você menos perceber, Tá respirando. você vai voltar a respirar. Você não consegue. Então, é a mesma coisa com a questão do perdão. Se você percebesse que é um esforço inútil, que você sempre vai ser levado de volta ao ponto de partida, né? Para ter mais uma oportunidade de liberar esse coração, você diria, cara, não adianta. Eu não vou conseguir ter uma vida plena, uma vida espiritual, se eu não acertar esses detalhes, né? Nessa vida. Então, assim, a gente olha... E qual é o terceiro ponto mesmo? Desculpa. O terceiro ponto lembra que é o seguinte, é muito subjetivo. Se alguém perguntar, quais são as características de uma vida espiritual saudável? Eu começo dizendo que... De uma vida não saudável, perdão. As características de uma vida não saudável é justamente você olhar para aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, se eu não estou fazendo nada disso que nós estamos conversando aqui, automaticamente já estou numa vida espiritual sem saúde, que não é saudável, não é? Então, se alguém perguntar como eu sei se eu tenho uma vida espiritual doente, eu te respondo dizendo que se você não tem essas práticas que nós estamos falando, você já está numa vida espiritual doente. A terceira coisa que eu queria comentar para a gente fechar a primeira pratique piedade. Piedade inclui tudo que nós falamos, amor a Deus e amor a tudo aquilo que te conecta a Deus. A segunda coisa é investir nos seus relacionamentos, né, nas pessoas. Make sure que você limpa tudo aquilo, todas aquelas agruras e efeitos que as pessoas que foi construído no decorrer de sua vida. E a terceira e última coisa que mostra que você tem uma espiritualidade saudável é que você consegue ficar bem com você mesmo. Investir em você, investir em si mesmo, ter tempo de qualidade com você mesmo, isso é um sinal de uma vida espiritualmente saudável. Se você não consegue relaxar, ficar quieto, né? Passar tempo com você mesmo, você está sempre procurando alguma coisa para fazer, está sempre procurando uma pessoa para conversar, não consegue parar, desacelerar, isso é um sintoma de quem tem uma vida espiritualmente não saudável. Lembrando do tema que nós estamos trabalhando, ou que a Raquel está trabalhando, que é o equilibre-se, todas essas coisas vão chegar uma na outra. Imagine que você tem 3 taças e você tem 2 como base e você tem uma aqui em cima. Tudo que você colocar nessa primeira taça e ela transbordar, vai cair para as próximas taças. Então, não adianta se você não quer que o líquido dessa primeira taça derrame para as 2 taças que estão na base, você precisa trabalhar para que cada uma delas receba igualmente a mesma quantidade. Então, nesses 3 pontos que nós colocamos, vida devocional, onde você pratica a piedade, depois investir nos seus relacionamentos e, por último, agora, investir em si mesmo, aí esse equilíbrio dessas 3 taças, elas vão produzir algo que você vai conseguir, por você mesmo, identificar. Mano, eu estou agora com a vida equilibrada, né? Sem esses 3 pontos, e poderíamos trabalhar de outra forma, você de repente que está vendo esse podcast, consegue de alguma forma estruturar isso também de uma outra maneira e está tudo certo, mas pense nisso. Quando você é uma pessoa acelerada demais, não para, não descansa, não desfruta, não fica contigo mesmo um período razoável de tempo, isso é um sintoma de que você também tem uma vida espiritualmente não saudável. E falando sobre o tempo de ter conosco mesmo, o que você poderia dizer, né, sobre ter este tempo conosco mesmo? Eu, particularmente, amo tirar um tempo, né? Você, como meu esposo, sabe, me conhece. Ela vem aqui pro estúdio de madrugada, esquece que existe mundo lá fora. Fica aqui. Isso, eu amo. Eu amo ter este tempo comigo mesma. Amo viajar sozinha, né? Isso era o que eu ia dizer.
Amo viajar sozinha, ter meu tempo, amo ficar com... Na realidade, eu descobri que eu preciso. Você precisa. Eu preciso ter este tempo comigo mesma. É um desafio para mim, mas eu sei que eu preciso também. Refletir e acalmar os pensamentos também, né? Mas uma dica importante para você, e a gente fecha aqui, eu acho, Deus sempre vai usar 2 elementos fundamentais para trabalhar na vida das pessoas. E esses elementos são tempo e lugar. Então, se você olhar a Escritura Sagrada, Deus sempre fazia suas promessas baseadas nesses 2 tópicos, nesses 2 temas. Ele dizia, olha, daqui um tempo eu tiro você daqui e levo você para lá. Tempo e lugar. Aí Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês não podem ir agora. Agora, presente, tempo. Mas voltarei, futuro, tempo. E quando eu voltar, é porque eu preparei um lugar para vocês. Então, a minha dica é, se você é como eu, tem dificuldades, você tem que sair de onde você está. Vá para algum lugar, como a Raquel faz. Sabe? Eu, às vezes, né, eu estou sempre aqui ou lá em cima, no escritório. Eu não venho muito aqui no estúdio, mas mais no escritório da igreja. Mas quando eu quero preparar uma mensagem que vou ministrar no domingo, eu prefiro sair. Eu pego o carro e saio. E, de repente, eu paro em qualquer lugar. E ali, como não existe nenhum elemento, assim, do cotidiano conectado comigo, aí eu tenho menos distrações. E ali eu consigo, então, uma conexão maior comigo mesmo. Porque o lugar... Aí até você começar a prestar muita atenção também no lugar que você tá. E você diz, tem um negócio ali que aí legal. Eu tenho que sair desse lugar. Aí você já tem que trocar de lugar. Não, por isso que os Vikings eram os caras mais conectados com eles mesmos, que eles viviam viajando. Brincadeira, isso não tá na história. Mas é isso. Então, nós vamos ficando com essas 3 dicas aí que recebemos, como se ter uma vida espiritualmente mais saudável, que é exercitar e praticar a palavra de Deus e a piedade, os relacionamentos e ter um tempo conosco mesmos. Então, que nós possamos pegar essas 3 dicas aí e aplicá-las. Porque não basta só saber, né? Precisamos aplicar. Não basta só conhecer ou saber. Precisamos aplicá-la também na nossa vida, na nossa vida diária. Tá bom? Eu quero te agradecer. Obrigada. Obrigada por ter aceitado, né? Muito bom estar aqui. Que bom. Você acrescentou bastante e fez pontos importantes para nós. E esses 3 pontos bem importantes. Obrigada, eu fico com Deus. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e fazer seu comentário. Até mais. E partilhar com os amigos também. Manda para todo mundo.